boa tarde, boa noite. 23 de abril, está no ar mais um Pauta em Disparada, o programa do Portal Disparada que fala sobre política, economia, cultura e outras cositas más. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, nos siga nas redes sociais. O engajamento de vocês é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Hoje a nossa pauta é muito extensa, vamos dispensar os pormenores. Então, já vou apresentando os meus companheiros editores de Disparada. Bia, boa noite, Bia. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez. E agora, Ricardo Begosso e Beatriz Narita. Eu falo apelido porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, mas Ricardo Begosso. Fala aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos lá para mais um Pauta em Disparada. Tá valendo, né? Bom, a gente tinha programado uma pauta aqui, tudo certinho. Aí o Moro hoje deu a louca nele, resolveu se demitir ou quase isso, e aí a gente teve que apressar as coisas e falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que todo mundo aí viu o que aconteceu hoje, o conflito do Bolsonaro com o Moro por causa do comando da Polícia Federal. E, assim, o que fica claro é que os dois precisam um do outro, né? Parece que a ligação deles é umbilical. Ambos não querem se largar, apesar de não se suportarem. Isso é uma coisa muito louca. Bia, o que você acha sobre isso aí? O que você acha disso? Você acha que Bolsonaro vive sem Moro, Moro vive sem Bolsonaro? É engraçado. Todos os assuntos sobre os quais nós vamos tratar hoje, eles meio que... Eu tenho a sensação de que são sentimentos ambíguos, assim, meio confuso. O Bolsonaro, eu acho que ele, em um determinado momento, precisou bastante do Moro, porque, além de ter sido eleito com um discurso antipetista, ele foi eleito com um discurso antipolítica bem lavajateiro. E o Moro era o principal personagem da Lava Jato ali, liderando, conduzindo os processos de forma bem imparcial, conforme nós já vimos em uma série de reportagens que o Intercept publicou no passado. Enfim, e o Moro, por outro lado, ter aceitado o pedido de ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, em um primeiro momento foi bom, porque daí ele conseguiu entrar para a política de vez, que era o que aparentemente ele meio que já almejava ali um pouquinho. Só que a relação dele sempre foi muito ambígua, né? O Bolsonaro passou o ano passado inteiro tendo alguns conflitos com o Moro, e durante 2019 e agora um pedaço de 2020, o Moro sofreu diversas derrotas dentro do Ministério da Justiça. Derrota atrás de derrota, e por mais que no início de 2019 ele tenha sido visto como o membro mais popular do governo Jair Bolsonaro, às vezes até mesmo mais do que o próprio presidente, hoje, até hoje, ele estava bem escondido. Não, enfim, eu acho exatamente isso, Bia. E eu sinto que, para a ambição dele de 2022, tem uma coisa que é primordial, que ele está em evidência, porque eu acho que a síndrome Joaquim Barbosa pega para todo mundo, né? Então, o cara olha e fala, pô, a mídia endeusa, faz o que faz o cara virar um santo. Só que, se ele não está em evidência, se ele não está toda hora no noticiário, o povo esquece, aparecem novas figuras, o dia a dia vai tomando a cabeça do brasileiro. Então, eu acho que também tem essa necessidade do Moro de aguentar engolir esses sapos todos que ele está engolindo, para ele poder estar ali fazendo alguma coisa, estar ali participando, e até porque ele representa um projeto político da Lava Jato. Apesar de eu achar também que, até hoje, pelas declarações daquele Carlos, esqueci agora, o Carlos Eduardo, acho que é o procurador de Curitiba, um dos chefes da Lava Jato mais antigo, que também metendo pau no Bolsonaro. Não sei até que ponto essa relação vai ficar boa, não sei até que ponto o resto da Lava Jato vai aceitar esse servilismo do Moro aí. Ô, Rica, o que você acha disso aí? Eu concordo muito com essa relação ambígua, né? Essa ambiguidade da relação do Moro com o Bolsonaro, porque a gente tem que admitir que ele é, de certa forma, cúmplice do bolsonarismo, né? Assim, muito cúmplice. Ele fez parte de todo o movimento político que levou à ascensão da antipolítica, e ele entrou para o governo depois de ter passado por todo aquele processo de prisão do Lula, enfim, de tirar o candidato da competição, etc. E aí, agora ele se mantém ali no governo, cúmplice do bolsonarismo, e vai continuar sendo cúmplice na medida em que ele continue no governo, né? Ninguém sabe até quando que ele continua, quando que ele vai sair, mas, de certa forma, ele precisa estar
manter a visibilidade dele, isso é muito importante para ele, mas ao mesmo tempo ele é uma preocupação para o bolsonarismo, porque à medida que a cada desgaste que o governo vive, de certa forma ele consegue sair ali pela tangente, ele não sofre o mesmo desgaste do presidente, a popularidade do presidente cai dele não, o apoio, toda essa questão da base dividida entre os dois aí, então é um equilíbrio muito delicado, né? Não, e além disso, o Bolsonaro ele precisa muito do Moro para manter um pouco de credibilidade em alguns setores que lhe resta, né? Só que, ao mesmo tempo, o Bolsonaro é um radical. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Vocês me interrompam se eu estiver falando alguma besteira. Mas, para mim, o Bolsonaro é o cara mais radical possível. Eu acho que é um dos maiores no Ocidente democrático. E é um cara, então, ele não consegue nem... Ainda por vezes, as táticas dele são meio suicidas, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele sabe que o Moro segura umas barras para ele, o Moro consegue dar um certo ar de credibilidade de anticorrupção ao governo dele, ele não consegue baixar a guarda com o Moro. Ele precisa manter sempre esse clima beligerante, mostrar sempre a força dele. É um líder muito radical, né, cara? Eu fico estupefato com isso, assim. O Bolsonaro é muito... Ele tem essa coisa de querer enfrentar o Moro, igual ele enfrentou o Mandetta. A gente já discutiu isso em algumas pautas antes, de ele não saber lidar com figuras do próprio governo aparecendo mais do que ele na mídia. E essa questão do conflito com o Moro é bem engraçada, assim, porque tiveram todos os casos do ano passado, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é em relação ao que o Rica disse sobre a popularidade e a adesão ao Bolsonaro e ao Moro racharem um pouco, caso o Moro decida sair, e sobre a permanência do Bolsonaro no governo, é que o Bolsonaro já esteve envolvido em escândalos bem sérios, como, por exemplo, o Laranjal do PSL. Ele brigou no início de 2019 com o Bebiano, conseguiu fazer o Bebiano sair do governo. E talvez da vida. Que horrível. Mas aí, até o Bebiano falecer, agora eu já não me lembro se foi no início desse ano de 2019, final de 2019, mas ele estava no ostracismo, né? E todo o escândalo do Laranjal que estava batendo no ministro do Turismo não impediu com que ele caísse, ele permanece lá. E mesmo com esse escândalo, o Bolsonaro, desde o início do mandato, tem uns 30% de eleitorado ali bem fiel a ele. Talvez o Moro conseguisse dar uma rachada com o pessoal que apoia a Lava Jato. Até mesmo porque esse alinhamento agora estranho do Bolsonaro com o Centrão, ele foi buscar ajuda com o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson estava envolvido até o talo no mensalão. Ele foi líder da tropa de choque do Collor, na época do impeachment. Inclusive, o próprio Collor falou, né? Já vi esse filme, não é bom. Dá um alerta pro Bolsonaro. Foi procurar o Arthur Lira, que ele é réu na Lava Jato. Enfim, o Bolsonaro tem se encontrado com umas figuras bem obtusas ali, que talvez deu uma complicada com o Moro, né? Mas não sei, o Bolsonaro não consegue lidar com alguém aparecendo mais do que ele. E essas frituras do Moro, que é um presidenciável, são bem escancaradas, assim. Não, e além disso tudo, fica uma imagem de um líder fraco, né? Porque se ele mantém o Moro agora, vamos supor que ele mantenha o controle da Polícia Federal nas mãos do Moro, ou de algum indicado do Moro, né? Então, ele vai mostrar que ele que ele é fraco. Então, acho que nesse momento a cabeça do Bolsonaro deve estar uma doideira. Já né? Não consigo não imaginar o que é a cabeça desse cara. Mas o que vocês falam do eleitorado dele, desses 30%, isso é uma coisa muito forte, porque a gente consegue entender o petismo ter esse eleitorado, que não tem hoje em dia, mas já teve durante muito tempo, esses 30% fixos aí que a gente dá ao Bolsonaro. Mas o bolsonarismo é um fenômeno tão repentino e tão persistente que se você quiser colocar, a gente está falando do Collor agora, se quisesse falar da mesma época da crise do Collor, o Collor foi abandonado pelo eleitorado muito tempo antes. O Bolsonaro mostra uma resistência, o eleitorado dele mostra uma resistência muito forte. Isso, para mim, é incrível, incrível. E sobre esse AI-5, sobre domingo agora, isso é uma prova viva de quanto esse eleitorado radical
é importante para o Bolsonaro e visceralmente importante para o Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouco, Bia, também, de como foi domingo e se ele passou a linha vermelha, se os poderes meio que agora já entraram num consenso que não dá para ficar com ele ali, ou se vão tentar achar um meio termo. O que você acha em relação a isso? Bom, desde o início do mandato dele, mesmo antes, né, durante a campanha, nos anos em que ele foi deputado, Bolsonaro e os filhos dele sempre tiveram comentários afrontosos à democracia e sempre fazendo alusão à ditadura militar, ao AI-5 e a figuras importantes à época da ditadura. Sempre houve ali uma discussão sobre uma saída do Bolsonaro por ter desrespeitado o cargo que ele ocupa, enfim. E aí, agora, no domingo, ele fez uma participação bem calorosa em um movimento que estava pedindo um AI-5, um golpe militar. Mas era aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de o pauta começar a rodar. O Bolsonaro, quando ele se sente acuado, e semana passada ele sofreu, por exemplo, uma derrota no Supremo, quando o Supremo autorizou que os estados e municípios pudessem tomar ações contra o coronavírus a despeito do que decidisse o governo federal, ele joga para o público, ele incita o caos, ele diz coisas absurdas para depois passar um dia, algumas horas ali, ele ia aparecer na mídia falando que era tudo mentira, que ele não tinha dito nada daquilo e que estão inventando fake news, sendo que na verdade quem espalha fake news é ele, né? Enfim, é bem complicado. Mas você teve uma derrota importante, assim, dele essa semana, quando, por exemplo, o Lula autorizou que o Partido dos Trabalhadores entrasse na campanha de Fora Bolsonaro. E era uma coisa que eles estavam um pouco reticentes, porque eles sabem o que acontece quando você apoia esse tipo de... sentiram na pele, né? Quando você acaba apoiando determinadas pautas políticas. E teve, por exemplo, acho que com o Ciro e o PDT tendo apresentado pedido de impeachment, o Bolsonaro tem agora, acho que, salvo engano, 24 pedidos de impeachment na mão do Maia, que não quis arquivar, mesmo os primeiros que já haviam chegado antes. E hoje, depois dessa questão toda com o Moro, acabei de ver uma notícia falando que o Celso de Mello, que estava com um pedido de impeachment protocolado em maio pelos advogados José Rossini e Thiago Pádua, ele deu um prazo, acho que de 10 dias para o Maia se pronunciar em relação ao impeachment. Acho que nesse pedido especificamente eles estavam mencionando também a questão do Bolsonaro apresentar o exame do Covid, porque ele se recusou e falou que tinha dado negativo, enfim. Mas acho que ele cruzou uma linha vermelha sim, porque, enfim, já ninguém mais aguenta. Não, e assim, a gente está assistindo os alicerces desse governo caírem um a um, né? Primeiro, o suposto moralismo ali, que agora parece que a gente não sabe se vai ficar ou se vai cair, mas de qualquer forma, moralmente já voou, não tem mais credibilidade perante a opinião pública. E o suposto liberalismo dele, né? E agora com esse plano pró-Brasil, eu não lembro agora o nome do plano. É isso mesmo. Pró-Brasil. Pró-Brasil. E Rica, eu até falo para você, onde estão os liberais agora? Tinha tanto, parece que sumiu, é só o Paulo Guedes que é liberal agora? Eu acho que tem uma coisa muito maluca acontecendo, cara, que tem a ver com toda essa crise, inclusive entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Congresso, a agenda econômica, e essa crise, cada uma dessas crises particulares do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, parece que elas são uma manifestação momentânea ali, mais superficial, de uma crise mais geral, que é a crise que a gente vem vivendo há muito tempo no Brasil, da contradição entre política e antipolítica, que erodiu a qualidade de poder moderador do poder executivo. Então, cada vez que o Bolsonaro entra em rota de colisão com o Congresso, ele está tentando manobrar para recuperar um pouco desse poder moderador sobre a política. É a forma do poder executivo de governar que sempre aconteceu no Brasil e vem sendo erodida nos últimos, enfim, desde 2013 principalmente, né? Principalmente por conta de uma ação judicial, assim, das corporações judiciais para cima da política, né?
E também a crise com o Moro, porque à medida que o Moro faz parte desse processo de governabilidade do bolsonarismo, ele também bloqueia a retomada desse poder moderador por parte do Bolsonaro. Então, eu acho que isso está em crise, e na medida em que o Bolsonaro levou os liberais para o governo, como a prática do governo em si está enfrentando muitas dificuldades, era questão de tempo até que essa agenda se tornasse algo totalmente obstaculizado. E, além disso, tem, claro, o mérito da própria política, que nenhuma proposta dos agentes mais liberais do governo foi capaz de resolver qualquer problema material da sociedade brasileira, desde que o governo Bolsonaro assumiu o poder em janeiro do ano passado. Mas, além disso, né, nesse contexto da pandemia, de crise profunda, a gente vê que não tinha proposta nenhuma. Né? Não tinha proposta nenhuma. Então, agora está tendo um certo rearranjo aí dos decisores da pauta econômica. Só que, sobre o plano para o Brasil em si, eu acho que não foram divulgados muitos detalhes até o momento. Quase nenhum, é só que vai existir. Sim. E só uma observação, quem fez o anúncio desse pacote, desse plano de recuperação para o Brasil, foi o Braga Neto, e ele não fez menção alguma nem ao Bolsonaro, nem ao Paulo Guedes. E aí o Braga Neto, inclusive, foi quem fez ligações hoje para o Moro para impedir a saída dele por hora, né, do governo. Você vê ali uma ampliação, talvez, do controle dos militares, do poder moderador sobre o Bolsonaro, sobre o governo. Inclusive, foi nomeado o general Eduardo Pazuello como secretário executivo lá no Ministério da Saúde. Ele vai funcionar como um vice do Ministério da Saúde, porque o Nelson Teich, não sei exatamente como pronunciar o sobrenome dele, também não passou muita confiança nem para o governo, nem para a sociedade. Para ninguém, né? Parece um ele tem cara de... Tá brincando, né, bicho? Os caras botaram o bicho da família Adams, né, bicho? Porra! todo torto, né? Puta. É uma mistura de Temer com família Adams, com Frankenstein. É uma figura, putz, só por Deus. Não, né? Toma sol. Nossa Faz senhora. Um tempo já. Não, e assim, pelo menos, ao que parece, eu andei lendo, ele não é um cara tão desse núcleo ideológico, apesar de ser um pseudotécnico, né? Uma pessoa que não tem experiência na parte pública nenhuma, ele não parece ser um daqueles do núcleo ideológico. Esse núcleo ideológico que é uma piada pronta, né, cara? É uma coisa de doido. O Weintraub ali, que é outro que a camisa de força, o Weintraub hoje fazendo graça. Bom, queria fazer o link com o nosso segundo assunto, que é o seguinte, que é o comunavírus, o grande artigo do Ernesto Araújo, nosso chanceler, que eu ouso dizer que é o mais doido. Eu acho que na briga é ele e Damares, e ele é um pouquinho mais. Eu acho que ele tem uma insegurança ali. Eu acho que esse cara é muito doido, cara. E o artigo dele é de lunático mesmo. De lunático, de post no Facebook do teu tio mesmo. Aquela coisa baixa, rasteira. E eu queria que o Rica falasse um pouco desse discurso, depois passasse para a Bia, mas que falasse um pouco de como a tradição do Brasil foi rompida, e é rompida por esse governo, por esse chanceler, e também dizer um pouquinho sobre as consequências disso na prática, assim, como é que vai ficar. Esse texto aí do ministro das Relações Exteriores, cara, ele é uma maluquice completa. E ele vai nessa linha de contraposição à China o tempo todo, né? Então, a gente adere ao discurso do vírus chinês e não sei o quê, e todos os meninos, o Weintraub lá fazendo postagem, assim, piada muito ruim, inclusive, e racista, xenofóbica contra a China, e por aí vai. E o ministro das Relações Exteriores, ele, de certa forma, delimita essa agenda de vez em quando, através dos arroubos filosóficos que ele costuma levar a sério. Então, esse texto em específico é um texto comentando um outro texto do filósofo Slavoj Žižek, né, que, se não me engano, é esloveno.
mas tem uma coisa muito interessante nesse texto, que é a forma de tentar, de certa forma, estruturar o discurso contra o globalismo, né? E assim eles conseguem ir na esteira também da política externa levada a cabo pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos. De acordo com o Ernesto Araújo, o globalismo ele é uma etapa que precede a implantação do comunismo. Então, isso faz parte de um discurso bem tradicionalista, na verdade, que enxerga uma crise de valores, né? Para eles dividem o mundo, na verdade, numa era de ouro e uma era de decadência, e a gente estaria vivendo essa era de decadência hoje. E esses dois tempos diferentes, eles são contrastados, porque no bom momento, na era de ouro da sociedade, existe espiritualidade e hierarquia. E na época de decadência, o que acontece é, na verdade, uma prevalência do materialismo contra a espiritualidade e da igualdade contra a hierarquia. Então, o globalismo representa essa igualdade porque ele é um fenômeno planetário de eliminação das diferenças. Você abre fronteiras, a imigração se expande, o fluxo de pessoas de lá para cá aumenta muito, o fluxo de bens materiais aumenta muito também. E ele enxerga dessa forma. Então, uma crise da espiritualidade e uma crise da hierarquia. É o que eles estão vendo acontecer de certa forma, e eles enxergam a pandemia como uma justificativa para o globalismo, na verdade, acirrar essas estruturas de governança global, como a OMS, etc. E é mais maluco ainda, porque qualquer coisa que se encaixe num paradigma de assim, vamos dizer, indiferenciação. Então, por exemplo, o cientificismo, né? A ciência é uma coisa só, ela vale para todo mundo. Então, para eles, isso é uma espécie de indiferenciação. Então, eles não acreditam na ciência. O climatismo, ou o alarmismo climático também, que é essa coisa de falar que o mundo todo, né, globalmente, a gente está vivendo um processo de aquecimento global. Então, portanto, essas são todas manifestações dessa indiferenciação, que não dá conta das particularidades nacionais e por aí vai. Esse discurso, ele vem justamente no momento em que a China assume o protagonismo global, né? E faz muito mais sentido do ponto de vista dos Estados Unidos, que viu toda a produção dos bens materiais deles se deslocando para a China nos últimos 20, 30 anos e por aí vai. Então, lá nos Estados Unidos, esse discurso mais tradicionalista, ele acaba sendo associado, de certa forma, a um orientalismo, vamos dizer assim, né? Existe um orientalismo aí no discurso deles, e a gente aqui acaba aderindo a isso também, associando a globalização, o globalismo com os países orientais e por aí vai. Ô, Bia, você acha que esse cara já prejudicou a nossa relação com a China? Você acha que é reversível? E eu queria te perguntar assim, o que se diz lá de fora? Você teve uma informação do que eles pensam desse cara em específico? Porque eu fico imaginando se algum país com relações com o Brasil, de uma forma próxima, tivesse um ministro, um chanceler como esse, isso aí é piada internacional, porque tem um nível. Eu não estou discutindo se ele é conservador, se ele é liberal, o que ele é. A gente está falando de coisas entre o racional, então não do racional, no sentido filosófico, mas entre o que é lógico e o que não é lógico. Assim, o que ele está falando é doideira, coisa de maluca. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A impressão é que o Ernesto Araújo toma alucinógeno e vai fazer tweet, né? Uma coisa doido, meio bizarra. Especificamente sobre o que aconteceu, só me engano, foi ontem, né? Faz pouquíssimo tempo que ele falou sobre essa questão do coronavírus. Eu não sei se a embaixada chinesa no Brasil já se pronunciou a respeito, eu não vi exatamente sobre isso, mas semana passada, quando nós estávamos fazendo o programa falando sobre os Estados Unidos e a China, muito pouco tempo antes, o Xi Jinping havia falado que a opinião de algumas pessoas, se referindo daí ao Eduardo Bolsonaro e ao Weintraub, não iria interferir nas relações harmoniosas que existem entre o Brasil e China. Esse ano, o Brasil comemora 46 anos de relações diplomáticas com a China. E, enfim, os ataques feitos pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Weintraub tinham sido respondidos a nível bem alto pela embaixada chinesa, e agora eu não sei como será, qual será a reação da embaixada e do governo chinês,
porque ela veio do nosso chanceler, né? E talvez isso possa complicar, sim, um pouco as nossas relações com a China. Não, Mas eu não saberia dar detalhes sobre não, esse sim. assunto. Até porque foi muito recente. Até porque foi muito recente também, né? Tudo aconteceu ontem. Mas a gente fica assustado porque no momento em que o mundo inteiro discute uma pandemia, uma crise global, a gente tem um homem como esse comandando a nossa diplomacia, né? E eu queria já passar para a nossa próxima pauta, que é a crise na Europa. Justamente a gente estava falando da nova configuração do mundo, de como a gente está num momento crítico, um momento que era necessário prudência, moderação, tudo que a gente não tem hoje em dia. Outros países do mundo têm, e estão fazendo muito bem o seu papel. Ô, Bia, eu queria que você falasse um pouco dos países na Europa, como eles estão lidando com a questão do corona hoje, tentando fazer um panorama ali. Bom, os países como a Itália e a Espanha foram os mais afetados pelo coronavírus, né? A Itália foi um dos países que foi ambos foram super afetados. O número de pessoas infectadas e mortes é o maior do mundo. E eles têm tido problemas em relação a leito. Você vê aquelas imagens de caminhões do exército levando os corpos das pessoas que faleceram em razão do coronavírus pela Itália, porque na cidade em que eles faleceram não havia mais espaço em cemitérios. Então tá uma coisa bem triste, assim. A Alemanha é o país que melhor se saiu, é a maior economia da União Europeia. A Alemanha tem resultados bons em relação ao coronavírus, muito por causa de uns investimentos passados que eles já haviam feito em relação a saneamento, infraestrutura, e também porque a Alemanha tem leitos para todas as pessoas que precisam de internação. Salvo engano, eles têm o maior número de leitos por habitante no mundo. E eles não tiveram problemas com ocupação hospitalar. Mas, por outro lado, acho que o Rica também vai falar bastante disso. Houve algumas questões ali que chamaram bastante atenção, porque houve o fechamento de fronteira. O fechamento de fronteiras para a circulação de pessoas, principalmente vindas da Itália e da Espanha, que foram os países mais afetados, mas também de bens e serviços, que formam ali 3 dos 4 pilares sobre os quais a União Europeia foi formada. Então, você acaba criando um debate muito grande sobre como a União Europeia vai sair depois da crise do coronavírus. E em relação ainda ao fechamento de fronteira, eu queria lembrar alguns pontos, como, por exemplo, a própria França do Macron, que tem defendido um aprofundamento das relações entre os países da União Europeia, proibiu a exportação de produtos médicos como máscara, jaleco, ventiladores para outros países, inclusive países que são membros da União Europeia. A República Tcheca confiscou uma carga de 100 mil máscaras que a China havia doado, que iriam para a Itália, e depois acabou repercutindo muito mal, e eles acabaram, uma semana depois, entregando a carga para os italianos, mas eles haviam retido. A Alemanha também teve casos por mais que eles tenham leitos suficientes, eles, preocupados com os próprios alemães, também impediram a exportação de materiais médicos. E tem países como a Itália, como a Sérvia, que pediram ajuda à União Europeia, ao FMI, ao Banco Central Europeu, e eles tiveram resposta no primeiro instante ali negativa. Tanto que, por exemplo, a Sérvia, o presidente da Sérvia fez uma declaração duríssima, assim, falando que a solidariedade europeia não existe, e foi buscar ajuda para a China, porque ele falou assim, os chineses são o único país capaz, a China é o único país capaz de ajudar a gente nessa crise. E tá bem complicado ali. Não, é uma questão que é o seguinte, está se reconfigurando, né? O Ricardo escreveu, terminou uma série de textos que ele vem escrevendo faz mais de 2 anos, né, Rica, pelas minhas contas? Ou... Faz. O primeiro foi em 2018, eu acho. Não, 2017. E esses textos já vêm deixando claro que existe uma mudança de paradigma na União Europeia, e se isso existia há 2 anos, você imagina o que é hoje, né? Que a gente teve um tsunami ali, né? Em todo o nosso mundo. E tem uma coisa que você falou no seu texto, e eu vi com muita atenção, o jogo que a França está jogando a partir de agora.
já vinha jogando, mas que se intensifica e vai se intensificar cada vez mais. Eu queria que você desse um panorama geral para o pessoal, que eu acredito que muitas pessoas não têm uma dimensão da importância da Alemanha na União Europeia e o porquê. Sabe que é importante, mas não sabe aonde está a importância dela, né? Onde ela controla e o que está sendo posto em jogo a partir dessa crise do coronavírus. Sim, sim. Desde a Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, a Alemanha e a França elas disputam o sentido da integração europeia, né? Então, o que a gente reconhece hoje como uma Europa unida é, na verdade, o predomínio da versão alemã da integração europeia, que é, na verdade, um arranjo de tratados, né, toda uma rede de tratados que, de certa forma, institucionalizou valores que a Alemanha propôs ao longo desse tempo todo, entre eles, e principalmente, na verdade, o concorrencialismo e a rigidez fiscal. Na verdade, foram duas demandas muito grandes da Alemanha para aceitar participar desse projeto de integração europeia e tal. De outro lado, a França, desde o começo, ela prefere uma integração de sentido mais político. Idealmente, eles desejavam que a União Europeia, eventualmente, evoluísse para uma confederação. Isso nunca aconteceu. Na verdade, as pautas de política comuns, na verdade, como, por exemplo, a política agrícola comum, foram todas concessões secundárias e a França conquistou com apoio de países mais periféricos da Europa também, mas se submetendo ao projeto econômico alemão, que na verdade ajudou a consolidar a estrutura industrial da Alemanha como o centro da economia europeia. E ela exporta produtos industriais para o restante dos países da Europa e acaba consumindo outros tipos de bens e serviços menos sofisticados, com menos tecnologia agregada e por aí vai. Mas o que a gente está vendo agora na crise, e na verdade isso agora está se rompendo, mas desde 2008 já vinha acontecendo um certo desarranjo dessas forças, né? Ficou inviável, né, a sustentação do dogmatismo fiscal alemão e os países não conseguiram mais suportar aquele peso da rigidez fiscal depois de 2008. A Alemanha reagiu com muita ferocidade, impondo austeridade econômica para os países. O caso grego foi muito emblemático, mas também a Itália sofreu, a Espanha sofreu muito. E quando chega o momento da crise, agora, os estados, na verdade, são obrigados a gastar. O que está acontecendo, que a Bia mencionou, de fechamento de fronteiras, você confiscar exportações que iriam para outros países, e, ao mesmo tempo, uma coisa que é proibida pela rede de tratados da União Europeia, que é o incentivo fiscal na economia, o incentivo estatal na economia. Os estados estão gastando muito. E o Banco Central Europeu está emitindo moeda para esses estados gastarem. Então, de fato, tem de um lado agora essa crise na solidariedade europeia, né, com o fechamento de fronteiras e cada um se voltando para o próprio território, para a própria população, o próprio sistema de saúde, a própria economia, e, ao mesmo tempo, uma certa falência do modelo alemão de integração. E esse modelo alemão de integração, onde a Alemanha tem o controle geral da economia dos outros países, assim, monetário, fiscal, eu queria que você desenvolvesse mais um pouco em relação a isso. Principalmente, eu andei lendo algumas notícias sobre o tema, inclusive eu estava andando de carro ontem e eu vi no rádio, pescando, que os italianos eles estavam querendo que os alemães assumissem junto com eles a dívida que o Estado italiano está querendo adquirir para poder pagar os custos da guerra contra o corona. Ao mesmo tempo que eu acho que a reivindicação é justa, eu abri o La Repubblica agora de tarde para ver um pouco sobre isso, e o editorial deles é muito interessante, que ele fala o seguinte, ele fala, se a gente deu a nossa autonomia para eles em troca de uma certa segurança econômica, é a hora deles devolverem minimamente para a gente alguma coisa. Então, acho que existe agora uma questão de cobrança, né? Porque antes eu via esse negócio de solidariedade, uma coisa meio, tipo, me ajude, né? Mas agora existe uma coisa tipo assim, olha, nós abrimos mão da nossa soberania econômica, da nossa soberania de emissão de moeda, e vocês têm que fazer alguma coisa agora pela gente, meu amigo. Não adianta vocês ficarem, não é comigo, né? E eu senti que o clima tá virando muito, né? Ô, Bia, deu uma travada. Deu uma travada? Então, assim, não, voltou. O clima tá virando muito. Eu acho que o clima na Europa tá virando muito, e o seu artigo vem muito
ao encontro disso. Eu queria que você desenvolvesse mais e falasse assim, quem está jogando um jogo diferente, quem está propondo um jogo diferente na Europa hoje? Quem está propondo um jogo diferente é a França, desde que o Macron chegou ao poder. Em 2017, ele fez um discurso muito importante, que na verdade é o discurso em nível europeu mais importante dos últimos tempos. Foi um discurso na Sorbonne, em outubro de 2017, que ele fez algumas propostas de reforma profunda para a União Europeia. Entre elas estava justamente essa criação de um orçamento comum, né? Um orçamento. Hoje cada estado tem o seu orçamento, cada estado tem o seu ministro da Fazenda ou ministro das Finanças, como eles chamam. E parte dessa agenda propositiva era justamente reformar o orçamento, construir um orçamento europeu e um cargo de ministro das Finanças da Europa, porque existe esse problema do desequilíbrio econômico entre os países. Uns têm muito mais necessidades do que os outros, e o que a gente está vendo a Itália hoje cobrar da parte da Alemanha, na verdade, é essa questão. Eles abriram mão da soberania monetária deles, e o que eles receberam em troca? Foi a austeridade fiscal, a incapacidade de gastar. Se o orçamento fosse um só, como a França propõe, como é que seria? A Alemanha tem muito mais capacidade de gasto dentro do orçamento deles nesse tempo todo, na verdade, não só hoje, mas ao longo desse tempo todo da integração europeia. E sobre essa questão da dívida. A questão da dívida, novamente a França vem com essa proposta de que se eles fizerem como foi feito depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, que a França levou essa cobrança à Alemanha, de que a Alemanha deveria pagar as reparações de guerra, né, depois de ter perdido a guerra, teria que pagar a França, teria que pagar o Reino Unido, teria que pagar os Estados Unidos e por aí vai. O que aconteceu, na verdade, foi uma resposta muito mais violenta da parte da Alemanha. Era impagável a dívida, da mesma forma que as dívidas que os estados estão emitindo hoje para manter a economia congelada e fazer a quarentena funcionar, as pessoas continuarem com seus salários pagos, para quando voltar, quando tiver a retomada da economia mais para frente, depois da resolução dessa crise, a economia consiga se recuperar mais rapidamente, né? Essa dívida também é impagável. Então, tem dois horizontes aí pela frente. Ou a União Europeia vai resolver cobrar a dívida desses estados, né? Ou então vai ter que aceitar o endividamento desses estados mesmo e entrar aí com uma espécie de plano Marshall. E essa questão do plano Marshall, de onde vem hoje? Porque eu lembro do plano Marshall ser um esforço dos Estados Unidos, que foi um país que na Segunda Guerra, apesar de ter uma atuação decisiva, ninguém está discutindo isso, mas foi um país que sofreu menos os danos da Segunda Guerra, até por não estar na Europa, não estar na guerra um pouco depois e tudo mais. Eu queria pensar, hoje em dia eu acho que todo mundo está na guerra na mesma proporção, né? Pelo menos em proporções muito mais parecidas na guerra contra o corona, que inclusive na imprensa europeia é majoritário, o nome é guerra contra o corona, né? Aqui no Brasil a gente não tratou isso de forma de união nacional porque a gente não tem líderes que nos tratam de uma forma digna, mas o nome é esse, é guerra contra o corona. Nessa guerra que a gente vive hoje, eu enxergo que quem tem esse poder, Rica ou Bia, quem vocês acham que tem esse poder hoje para fazer a reconstrução do mundo, bem simplificando? O Rica pode completar depois. Eu só queria fazer uma observação em relação ao que você tinha falado sobre a Itália querer que a Alemanha e outros países da União Europeia ajudem em relação à dívida. Eles querem que haja uma dívida comum, né, entre os países da União Europeia em relação ao coronavírus. Só que a Alemanha é muito reticente, porque a reputação em relação à responsabilidade fiscal de países como Itália, Grécia, Espanha, ela é muito baixa. E a Alemanha, sendo a maior economia da União Europeia, sendo que a Angela Merkel já fez um pronunciamento agora por causa do coronavírus, falando que é a maior crise desde a Segunda Guerra, porque a Alemanha se comprometeria, junto com outros países que têm a reputação de responsabilidade fiscal baixa, a fazer uma dívida conjunta, né? Eles preferem que fique meio cada um por si, e aí ainda fica no ar qual a solução que a França vai tentar pautar, né, sobre isso. Mas enfim, acho que o Rica pode responder sobre a solução. Vai, Ricardo. Justamente porque que a Alemanha iria se submeter, né, a socializar os custos dessa crise com os outros países que vão
acabar essa crise muito mais endividados do que a própria Alemanha. Essa é uma questão muito simbólica do que se tornou a União Europeia, patrocinada pelo projeto alemão do dogmatismo fiscal e do concorrencialismo. Na verdade, a Alemanha se beneficiou muito desse arranjo, né, desse sentido da integração. A elite econômica alemã, inclusive, é um dos principais pontos de resistência a reformar a União Europeia, principalmente porque eles se beneficiaram da forma como as coisas foram feitas, né? Então, eles se beneficiaram do baixo gasto de saúde nos estados da periferia europeia esse tempo todo, para que os estados tivessem a capacidade de manter a sanidade fiscal e por aí vai. Então, de certa forma, eles também têm uma certa culpa do estado de como as coisas estão atualmente, né? Tem países muito menos preparados do ponto de vista da saúde pública por conta do impedimento de gastar mais nos últimos anos. Mas eles têm, ao mesmo tempo, interesse em fazer a União Europeia sobreviver hoje, né? A União Europeia precisa sobreviver porque a União Europeia é o principal mercado da Alemanha. E isso desestruturado, a gente sabe que a maioria desses países acabaria se sucumbindo a uma influência econômica muito maior da China, talvez dos Estados Unidos ou da Rússia no leste europeu. E a Alemanha teria que competir com esses países em termos muito mais desfavoráveis. Então, eles podem ter se beneficiado disso esse tempo todo, mas diante dessa crise, certamente as coisas vão ter que ser arrumadas. Eu queria chamar a atenção para um fato aqui. Em 14 de abril, foi lançada a Aliança Europeia para uma Recuperação Verde, que seria uma saída verde para o pós-coronavírus. E ele foi assinado por ministros da Alemanha, da França, da Itália, de Luxemburgo, Portugal, enfim, vários países, além de vários deputados também de países da União Europeia, CEOs de várias multinacionais e grandes empresas, dentre elas a L'Oréal, a Volvo, a IKEA, a Enel, e associações empresariais, confederações sindicais e ONGs como a WWF e a Rede de Ação Climática. E aí, nessa Aliança Europeia para uma Recuperação Verde, eles falam que a resposta que a Europa unida deve dar para a saída da crise tem que ser economicamente coordenada, e ali entre todos os países, o que dá a entender também nesse alinhamento, no sentido de reforçar a união dos países da União Europeia, através de investimentos maciços, que daí também vai na linha do que o Ricardo disse, que você acaba tendo uma ruptura desse ordoliberalismo alemão. Mas aí eu acho que não é tanto uma questão só da ruptura do projeto alemão e uma ascensão de um projeto francês de visão de integração regional da Europa. Eu acho que é uma questão mais profunda que o coronavírus está forçando não só a União Europeia, mas todos os países, como os Estados Unidos também, a ter mais investimento do Estado, a ter mais Estado intervindo questões estruturais mesmo, assim, de infraestrutura, etc. E essa ideia de Revolução Verde também não é nova, né? Ela já havia sendo balizada ali fazia algum tempo. Nos Estados Unidos também estão discutindo uma saída para o coronavírus por Revolução Verde. E, enfim, sobre o que vai acontecer com a União Europeia, se você vai ter uma ruptura dela, com ali um reforço do nacionalismo dos Estados nacionais, ou se você vai ter uma integração maior, a gente vai ter que esperar para ver. Sem dúvida. E já encaminhando o nosso programa para o final, eu acho que fica claro que o corona veio intensificar algumas tendências que já estavam aparecendo por aí, no relação à Europa, né? Porque também, como lendo os textos do Ricardo, eu confesso a minha ignorância, muitas das movimentações que estavam escritas lá, e quem não leu o texto está no portal Disparada, ele postou ontem à tarde, né, Ricardo? Foi, ontem à tarde. Mas uma das coisas que eu fiquei na cabeça foi assim, já estava sendo pensado, o soft power da França já estava pesado, a relação dela com a África é diferente, é uma relação mais próxima, né? Inclusive da língua francesa, isso é uma coisa que eu fiquei, olha, o artigo é ótimo, gente, quem tiver a oportunidade de ler, vai ser ótimo. Então, para a gente encaminhar o final aqui do programa, eu queria falar, segundo vocês, as considerações finais. Rica, você primeiro. Agradecer aí pela presença de todo mundo, a Bia, o Renato, todo mundo que assistiu a gente. Desejar boa noite, né, que a gente está gravando à noite. Mas também pedir para o pessoal acessar lá o canal do YouTube do Portal Disparada e assistir uma outra live que foi feita ontem com a Isa Lofrano, que gravou
com o Paulo Gala e o Elias Jabbour, que ficou muito boa sobre China. Ô, Bia, queria agora você dessas suas considerações finais e lembrando todo mundo, tá no nosso canal aqui embaixo, é só vocês assistirem e tá ótimo mesmo, super alto astral, a Isa também estava ótima. Então, Bia, boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Na minha despedida, eu vou indicar mais um texto que o Ricardo escreveu ano passado. Salvo engano, ele se chama Estados Unidos, Debate Público Reacende Necessidade de Mais Estado na Economia, e ele foi lançado na mesma semana ou no mesmo mês, assim, em que o Financial Times começou uma campanha bem grande sobre uma reforma do capitalismo, em que eles já advogavam em favor de mais intervenção do Estado na economia. E aí a crise do coronavírus veio para dar uma coroada nisso, uma acelerada no processo. Enfim, é só para fechar o tema e agradecer a presença de todos, a audiência de todos, e é isso aí. Poxa, é sempre um prazer estar aqui. E para encerrar, eu queria falar uma coisinha rapidamente, que é o seguinte. Ontem, eu estava assistindo o filme do Sérgio, que é um filme Netflix com Wagner Moura, que trata do diplomata Sérgio Vieira de Mello, que foi morto tentando limpar um pouco das merdas lá que os americanos fizeram no Iraque, ou pelo menos tentando ajudar um pouco os iraquianos. E depois, logo em seguida, apareceu o texto do Comunavírus, do Ernesto Araújo. E eu fiquei muito tocado, e eu queria só dizer que, assim, essa gente vai passar, e o Brasil vai sair dessa, gente. A gente tem que acreditar nisso, e tem que lutar para esse país ser livre novamente. Aliás, ser livre, porque, de fato, a gente passou nunca por uma liberdade plena, e dizer que o Disparada vai ser sempre um vetor de transmissão desse pensamento libertador. Queria agradecer a todos vocês, Ricardo Begosso, Bia Narita, você, o nosso público. Aquele abraço, uma boa noite, boa tarde, bom dia. Acabou mais um Pauta em Disparada. Tchau!